São 11h01, nós estamos de volta no programa Bastidores do Poder desta quinta-feira e quem está conosco agora é o professor Luiz Carlos Dias da Unicamp. Ele vai tentar responder o que ninguém conseguiu responder ainda e eu acho que ele também não vai conseguir, que é a história, por que parte da África, a África Ocidental, a parte ocidental, né? A parte ocidental ali da África, os moradores estão passando, vamos assim dizer, entre aspas, ilesos do coronavírus. Bom dia, professor Luiz, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom dia também aos ouvintes do programa Bastidores do Poder. O senhor tem a resposta para nós ou não? Nós estamos, olha, todo mundo está intrigado e a gente também. Eu sei que a ciência também está intrigada. Olha, apesar de ter sido apontado como um grande foco de preocupação pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, lá no início da pandemia, devido a um sistema de saúde muito frágil, a falta de condições sanitárias mais adequadas, o continente africano, ele, de forma até surpreendente, ele continua a ser um dos menos afetados. Só a Oceania hoje tem menos mortes em números absolutos, números oficiais. Se você pegar números oficiais de óbitos no continente africano, ele gira em torno aí de 250 mil e 11 milhões de casos registrados. Então, nenhum país, Rose e Zezé, teve a mesma experiência no combate à pandemia. Então, ao longo dos últimos anos, a gente sabe também, e eu tenho alguma experiência de coordenar um projeto com malária na África. Ao longo dos últimos anos, o continente africano ele também se tornou mais inteligente, mais rápido, mais eficaz na resposta a novos surtos de doenças. E eu penso que tem algumas possíveis explicações. Primeiro deles, Rose, uma subnotificação. A própria Organização Mundial da Saúde acredita que há uma subnotificação de pelo menos 3 vezes no número de óbitos, o que levaria esse número de óbitos real para 3 vezes maior do que isso. Mas tem outros fatores. Por exemplo, a média de idade na África ela é muito baixa. Eles também têm uma baixa densidade populacional. Eles vivem uma vida mais assim ao ar livre. Eles adquiriram durante os anos uma capacidade também grande de dar respostas eficazes de saúde pública para combater endemias ou pandemias. Eles aumentaram a capacidade para gerir casos de Covid-19. Eles tiveram uma ajuda muito grande de organizações humanitárias como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Médicos Sem Fronteiras, que é fantástica, e outras. Eles também têm falta, eles não têm casas de repouso. Você vê que a maior parte dos óbitos, por exemplo, em muitos países, ocorreram em casas de repouso em pessoas assim com faixa etária mais alta. O clima também é outro fator. Há uma combinação de temperatura e de umidade, tem até a ciência mostra alguns resultados, a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre cada uma dessas questões que eu estou falando. Eles também tiveram sempre uma exposição muito frequente a vários patógenos, Eles têm uma imunidade adquirida, por exemplo, por outras infecções, ebola, SARS, MERS e várias outras, e agora a vacinação está aumentando. Eu imagino que esses sejam alguns dos fatores, embora a gente possa conversar um pouquinho mais sobre cada um deles. Certamente. Agora, professor, os próprios cientistas que estão se debruçando para poder entender o que está acontecendo lá na África, o que aconteceu, apontaram, por exemplo, que o clima e a idade não seriam fatores que você poderia dizer que eles contribuíram, porque a Índia tem mais ou menos o mesmo perfil e lá foi um estrago. O senhor concorda com isso ou não? Densidade. Eu penso assim, que média de idade é uma combinação, porque você não pode colocar só um fator. Eu penso que média de idade é muito importante. A população africana é a mais jovem do mundo, Você sabe que isso. Eles têm uma média de idade abaixo de 20 anos, em torno de 19 anos, entre 19 e 20. Você tem uma ideia, no Reino Unido é 40 anos, no Canadá é 41 anos, no Brasil aqui está próximo de 34 anos, na Europa, de forma geral, é 43 anos, nos Estados Unidos é 38 anos. Então, média de idade é um fator importante, porque tem poucas pessoas idosas lá, uma faixa de idade alta que a gente sabe que são as pessoas mais afetadas pela Covid-19. Então, uma faixa de idade, uma média de idade de 19 anos, torna um grande número de pessoas ali assintomáticas. Então, a baixa densidade populacional é um outro fator, também muito importante. Essa vida, como eu falei, ao ar livre. Tem também, Rose e Zezé, pouca circulação de pessoas de outras partes do mundo.
tá? Para você ter uma ideia, isso aí também é muito importante, tá? Então, os jovens, né, falando especificamente da média de idade, os jovens infectados pelo coronavírus, eles costumam ser assintomáticos, o que pode explicar, de certa forma, o baixo número de casos relatados, né? Vamos lembrar que a maioria das mortes por Covid no mundo inteiro ocorreu em pessoas com mais de 65 anos, com comorbidades, né, com doenças de base. Então, o fato da África ter uma população bastante jovem, certamente teve um papel relevante no número de mortes por coronavírus, tá? Se você comparar, por exemplo, a África com outros países com uma média de morte mais alta, isso aí vai ficar muito, muito claro. Senhor, assim, eu achei interessante quando o senhor falou também sobre densidade, porque isso me trouxe de volta à memória a história da dengue, né, aqui em Campinas. Quando teve aquela epidemia, Deus meu, 70 mil casos, dengário em tudo quanto é lugar, Joaquim Egídio e Souzas apresentavam casos assim esparsos de dengue, que tinha relação com essa baixa densidade, com o pessoal morando, né, nas chácaras, nos sítios, e de fato a transmissão, isso aí dificulta a transmissão, né? O vírus, ele é transmitido por aerossóis, então o vírus, por exemplo, ele precisa de uma pessoa infectada próxima de outra pessoa infectada. A pessoa, ao falar, ao tossir, ao espirrar, ao cantar, ao expirar, ele já coloca vírus aí no ar, né? Então, é claro que se você tem uma baixa densidade populacional e uma vida mais assim ao ar livre, como em vários países africanos, as pessoas elas estão mais expostas ao vírus. Mas, de novo, não é um único fator, né? Porque a questão deles terem também contato com outras doenças, como o ebola, como o SARS, como o MERS, como malária, né? Malária é muito comum lá. Certamente isso também pode ter contribuído para o aumento da imunidade deles. Agora, tem outros fatores importantes, né, Rose e Zezé? Ao longo dos últimos anos, o continente africano, ele aprendeu a combater, né? Eles, em virtude de já terem passado por outras endemias, eles aprenderam, por exemplo, a manter um distanciamento físico, o uso de máscaras. Isso aí foi extremamente importante, né? Manter o distanciamento social, né? Para evitar a propagação do vírus. Bom, professor, já que a gente está aqui falando sobre Covid, ontem o Estado de São Paulo divulgou que dos 91 hospitais da rede estadual, né, 41 não tinham ontem nenhum paciente internado com Covid. Como é que o senhor vê isso? Nós estamos chegando no fim mesmo da pandemia. Qual que é a observação do senhor acerca disso? Não, nós estamos num momento hoje muito melhor do que nós estávamos nesse mesmo período no ano passado, né, Zezé? Se você lembrar, no ano passado nós chegamos a quase 4 mil óbitos por dia. Aquela situação, aquele caos em Manaus, faltava oxigênio. Naquele momento a vacinação estava iniciando e nós avançamos muito na vacinação. Se você pegar dados, por exemplo, da população vacinável, e aí eu falo, isso serve não só aqui para Campinas, a região de Campinas, mas para o país inteiro, embora haja heterogeneidades. Mas hoje nós temos aí cerca de 88% da população brasileira acima de 5 anos, que é a população vacinável, com uma dose. Nós temos pouco mais de 80% da população acima de 5 anos com 2 doses. A gente precisa avançar um pouquinho na dose de reforço, que está em torno de 48%, se eu não me engano, com os números de ontem à noite, e também na vacinação de crianças, que nós estamos aí com 52%. Mas a vacina, ela está nos tirando da pandemia. A vacina, ela mudou o curso natural da doença. Tanto que você vê aí que há uma enorme flexibilização, por exemplo, no uso de máscaras. Muitas cidades adotaram o uso de máscaras, aboliram o uso de máscaras em locais abertos. Muitas cidades e estados aboliram o uso de máscaras em locais fechados. Eu acho que ainda é prematuro, porque nós ainda temos um número de casos alto, nós estamos em torno aí de 32 mil casos diários, o número de mortes ainda, né, de 300. Ontem nós tivemos 300 óbitos. Então você vê que a média de mortes ainda está em torno de 270, está muito alta, para haver uma flexibilização total. Mas as vacinas, elas estão hoje lutando sozinhas contra o vírus. Né? Porque você vê assim, com essa enorme flexibilização, que já vem ocorrendo desde o ano passado, né? Quem está segurando as pontas, Zezé, são as vacinas.
porque as pessoas não estão relaxando no distanciamento físico, no uso de máscaras, nas medidas de higiene, né? E as vacinas estão aí segurando as pontas por enquanto. Professor, nós estamos entrevistando o professor Luiz Carlos Dias, no Instituto de Química da Unicamp. E uma última pergunta. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela aprovou de forma, uma autorização temporária, né, um novo medicamento, o Paxlovid, que é produzido pela Pfizer e vai servir aí para ajudar nesse combate ao coronavírus. Como que o senhor vê essa medicação? Qual que é a tua opinião? Olha, é uma ótima medicação, mas ela só pode ser usada por pessoas, por exemplo, em princípio, né, acima de 18 anos, é o Nirmatrelvir, que é o princípio ativo. O Paxlovid, ele funciona como um antiviral, ele é uma pílula, né? Então, eu espero, né, que ela hoje, com a aprovação da Anvisa, ela pode chegar no SUS. Eu espero que chegue aí com preço acessível, mas as pessoas, elas devem estar, né, infectadas e esse medicamento, ele ajuda, por exemplo, a impedir a replicação viral. Então, ele não funciona como uma vacina que ajuda a treinar o seu organismo para combater o vírus, caso você tenha contato com o vírus real. Mas ele vai ser muito importante, sim, não só o Paxlovid, como o Molnupiravir, como eventualmente outros antivirais que vierem a surgir, né? Para que a gente possa sair do estado pandêmico, nós vamos precisar disso. Uma queda acentuada no número de casos e de óbitos, né? Mais vacinas mais eficazes, mais robustas, talvez, né? Que possam impedir a infecção, que possam produzir, por exemplo, anticorpos de mucosa, né? Uma adesão maior, principalmente das crianças, e da dose de reforço para todos aqueles acima de 18 anos, né? Eu espero também que a gente tenha a vacina, a Coronavac, aprovada para crianças na faixa de 3 a 5 anos agora pela Anvisa, né? A Anvisa deve dar uma resposta até o final dessa semana, é o que a gente espera. Isso aí também vai ser importante para proteger as nossas crianças menores. Lembrando que crianças morrem de Covid, o maior número de óbitos de crianças é registrado na faixa abaixo de um ano. Nós não vamos ter vacinas agora para essas crianças abaixo de um ano, mas vacinando as outras crianças, nós vamos estar protegendo todas as crianças, inclusive as abaixo de 3 anos. Então, eu penso que nós estamos próximos de uma situação assim muito de fim de pandemia, mas assim, só a Organização Mundial da Saúde vai poder decretar o fim da pandemia, tá? A pandemia ela não termina por decreto de nenhum político, seja ele quem for. A Organização Mundial da Saúde é que vai decretar e nós precisamos vacinar o planeta inteiro, né? A gente começou falando aqui sobre a África, a taxa de vacinação na África ela ainda está em torno aí de 15%, um pouquinho menor do que isso. A gente precisa avançar também para evitar o surgimento de novas variantes em populações não vacinadas. Bom, professor, olha, para encerrar, a Rose falou que seria a última, mas eu preciso agora que o senhor fale uma coisa para a gente não aguentar a participação aqui no nosso ouvido questionando. O senhor falou que é um antiviral. A pergunta que vai vir de todo mundo aqui é: então por que a ivermectina não pode tomar? É antiviral também? Explica para esse povo, para eu não ter que explicar, professor, porque eu nem sei. A ivermectina não é antiviral. Quem falou isso está errado. A ivermectina é um antiparasitário. A ivermectina é usada, por exemplo, no tratamento, né, de piolhos. E, por coincidência, foi muito bom que você fez essa pergunta, porque ontem saiu um estudo feito no Brasil, um dos maiores estudos feitos aí, que envolveu mais de 1.400 pacientes que foram tratados com esse antiparasitário e com um placebo. E embora tenha alguns autores, né, que eram favoráveis ao uso da ivermectina, esse artigo foi publicado na quarta-feira no New England Journal of Medicine. Ele constatou que a ivermectina não reduziu o risco de hospitalização por Covid em comparação com o placebo. Foram analisadas quase 1.400 pacientes com risco de doença grave em vários centros de saúde, aí principalmente do estado de Minas Gerais, e não houve diferenças nos resultados entre os pacientes que tomaram a ivermectina e aqueles que receberam o placebo, né? Que é aquela substância que não contém os ingredientes ativos. Então, infelizmente, a ivermectina, assim como outros componentes, né, do chamado kit Covid, não mostraram nenhum benefício no tratamento da Covid. Seria ótimo se elas realmente tivessem mostrado algum benefício. Mas eu acredito que esse estudo, que é um dos maiores estudos, né, um dos estudos mais bem feitos de fase 3, randomizado, né, com grupo placebo, ele coloca mais uma pá de cal, junta-se a outros estudos, né, robustos, que mostram que, infelizmente, a ivermectina não mostrou nenhum tipo de benefício. Gente, nós temos uma saída.
para a pandemia. É vacina, vacina, vacina. Está mais do que claro que as vacinas mudaram o curso natural da doença, né? Nós temos que pensar realmente que as vacinas é que são a nossa melhor estratégia, nossa melhor ferramenta de saúde pública. Isso aí ficou muito claro, muito notório durante o combate à Covid. Bom, eu quero agradecer ao professor Luiz Dias. Muito obrigada, professor, por nos atender prontamente. Prazer. Um abraço. Eu espero revê-las ou encontrá-las pessoalmente em breve, tá, gente? Um abraço. Vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente, porque a gente só conhece o professor online, né? Vai ser um prazer, ótimo. Vai ser ótimo. 2 anos, né, nessa situação. Mas eu deixo um abraço, vai ser um prazer.